Nós vamos juntos lá para o memorial para conversar com o Guilherme Machado, ele que vai trazer um pouco dessa experiência, dessa visita nessa tarde de sexta-feira, né, Gui? Boa tarde. Isso mesmo, Camila. Boa tarde para você, boa tarde, Luara, boa tarde para você que assiste a Central da Esperança. Quem assistiu a Central da Esperança na quarta-feira, viu que a gente, quando falou da Basílica Velha, citamos que logo ao lado fica um convento redentorista. E ao lado desse convento tem um acesso lateral que dá a entrada para o memorial. O Memorial Redentorista que foi criado em 1910 para ser aí o local do descanso eterno de tantos missionários redentoristas que doaram sua vida às santas missões. É aqui também, em 1998, então, foi aberto para a visitação do público, justamente quando foram trazidos para cá os restos mortais do Padre Vítor Coelho de Almeida. Padre Vítor, tão conhecido por tantos romeiros, tantos devotos de Nossa Senhora, que também doou sua vida não só às Santas Missões Redentoristas, mas também à obra no Santuário Nacional, à Rádio Aparecida, e um personagem muito importante para a gente entender um pouco de como a imagem de Nossa Senhora chegou a tantos locais no país e como a evangelização se deu através do Santuário Nacional e da Rádio Aparecida. Por isso a gente vai conversar com o irmão José Mauro Maciel. Irmão, a gente está aqui com a capela onde estão os restos mortais de Padre Vítor ao fundo. Qual é a importância desse personagem mesmo nessa história, né? Nessa história tão bonita de devoção, de romaria, de quem vem até a Aparecida procurando uma graça? Foi uma pessoa muito importante, né? Boa tarde, Guilherme. Uma boa tarde também aos nossos amigos da TV Aparecida, a Central da Esperança. Como é conhecido de muita gente, né, o Padre Vítor é essa figura importante para nós, porque além de ser um missionário redentorista com diversos dons, sobretudo o seu dom de vida missionária, foi um homem que ajudou na propagação da devoção à Nossa Senhora Aparecida, mas com esse intuito, como ele mesmo dizia, de levar todas as pessoas, né, a Jesus através de Nossa Senhora. Irmão, a gente sabe que aqui todos os meses, né, quando as coisas estão acontecendo normalmente, né, fora desse período de pandemia, todos os meses passam milhares de pessoas aqui por Aparecida e muita gente vem procurar aqui o memorial justamente para conhecer um pouco mais da história de Padre Vítor, né? Exatamente. Dependendo do movimento de Aparecida, acresce, também acompanha, né, o movimento aqui no memorial. Então, centenas de pessoas passam por aqui nos finais de semana, sábado e domingo, para visitar, né, o túmulo do Padre Vítor, que aqui está, e também os restos mortais dos outros 152 confrades que estão ali, né, do outro lado aqui no memorial, que são padres e irmãos estrangeiros, né, os bávaros, alemães e também brasileiros. E são missionários que trabalharam em diversas cidades, pregando Semana Santa, pregando Retiro ou nas Santas Missões. E muitas pessoas, né, os avós, conheceram, né, os pais, por isso vêm aqui também visitar. Isso que eu ia te perguntar, irmão. Imagino que o perfil é muito variado, né? Tanto em relação aos outros missionários que também estão aqui na Capela do Perpétuo Socorro, que a gente vai mostrar logo mais, mas também em relação ao Padre Vítor. Esse movimento não é só de pessoas que vêm aqui, que conheceram Padre Vítor em vida, que acompanharam as obras que ele realizou aqui no Santuário Nacional, mas também chegam pessoas mais jovens que ouviram os avós falar, ouviram os pais falar e por isso querem passar por aqui para conhecer um pouco da história dele? Sim, porque o Padre Vítor deixou um legado, né, através dos avós, passando de pais para filhos e tudo mais. Agora, dá-me a impressão, e parece que nos fica assim, que o Padre Vítor preocupado, né, com a saúde do corpo, com a saúde da alma, né, do espírito, como dissemos, com a saúde da inteligência e das emoções, uma saúde integral. Isso desperta curiosidade também na juventude, nos adolescentes, né? Porque foi um homem à frente do tempo dele. E ainda mais hoje que nós estamos vivendo essa questão da pandemia, né? O Padre Vítor é preocupado. E ele dizia que é uma questão de cuidado com a saúde do corpo, né? A saúde da alma, é uma saúde por inteira, né? E ele dizia uma questão de zelo, né? De higiene, de alimentação adequada. Então, essa figura que está sempre nova, né? Porque não envelhece. É um homem de visão futura.
O legado dele continua, como o senhor disse, inclusive também lembrando, né, meninas, Luara, Camila, que nós também somos parte do legado de Padre Vitor Coelho, que começou essa bonita obra de evangelização através da Rádio Aparecida e que foi resultar depois, em 2005, na TV Aparecida. Então, uma sensação muito especial para a gente também, saber que a gente faz parte desse legado, dessa obra tão bonita e tão importante. Oi, Lu, Camila, estamos de volta aqui na Central da Esperança, continuando o nosso passeio, o nosso tour aqui pelo Memorial Redentorista, agora para a gente contar algumas outras histórias, né? A gente falou bastante aí sobre a história de Padre Vitor Coelho de Almeida no primeiro bloco, agora a gente volta para contar outras histórias muito curiosas, inclusive de outros espaços que a gente encontra aqui. Vou começar falando então novamente com o irmão, primeiro da Capela do Perpétuo Socorro, que a gente falou ali da Capela do Padre Vitor Coelho de Almeida, onde estão os restos mortais do Padre Vitor, mas aqui são mais de 150, né, como o senhor disse, outros missionários redentoristas que também acabam, depois de toda a sua vida dedicada à igreja, tendo descanso eterno aqui, é isso mesmo? Exato. De acordo com o costume redentorista aqui da região de São Paulo, nós chamamos província de São Paulo, nós somos sepultados no cemitério. E depois de 4 ou 5 anos, os missionários são exumados, né, os ossos tratados e trazidos, né, bem higienizados, trazidos aqui para este memorial. No momento nós temos 152 missionários, padres e irmãos, estrangeiros e brasileiros, que repousam, né, aguardam o dia da ressurreição final neste ambiente. Irmão, a gente sabe que para muita gente, às vezes, falar da morte ainda é difícil, acaba sendo um paradigma, mas quando as pessoas, os visitantes, chegam até aqui e veem de perto, veem ali os nomes desses missionários, alguns conhecidos por muita gente, eles acabam ficando também interessados em saber mais sobre a vida, entender por que esses corpos são trazidos para cá, por que os restos mortais são trazidos para cá? Os católicos, né, os cristãos, compreendem bem. Vez e outra aparece alguma pessoa que não tem nenhuma confissão religiosa, tipo alguns antropólogos, né, fica nos perguntando, e por que vocês dão tanto valor à morte assim? Aí a gente responde de acordo com a doutrina católica, né? Nós não damos valor à morte, mas sabemos, temos consciência que a morte é uma passagem, né, desta vida para a vida eterna, que nós acreditamos, como Jesus nos ensinou e nos garantiu. Mas muitas pessoas vêm aqui para rezar, porque o ambiente é tranquilo, de leveza, de espiritualidade, um lugar bom, né? A maior parte das pessoas que vêm visitar vem para rezar de fato, porque o ambiente é agradável. E muitos perguntam, com certeza tem muitos padres e irmãos santos aqui, né, irmão? Porque é um ambiente tão leve. Sim, diversos deles que eu conheci eram pessoas, né, homens sérios, santos e sábios, né, missionários, que hoje aguardam, né, o momento da ressurreição final, né, aqui neste ambiente chamado Memorial Redentorista. Irmão, além disso, né, o senhor falou dessa oportunidade de ter aqui um local tranquilo para fazer suas orações, para ter um encontro aqui mesmo de espiritualidade, mas além disso, como a gente falou no começo, também as pessoas podem ver algumas curiosidades, né? Logo na entrada a gente tem um corredor com algumas obras de artes, alguns quadros relacionados à história redentorista, né? Com alguns santos redentoristas e também com a imagem dos primeiros redentoristas que chegaram aqui a Aparecida. Mas tem uma que chama bastante atenção e eu estou sabendo que quem visita aqui o memorial faz muita pergunta sobre essa imagem, sobre esse quadro para vocês, né? Conta para a gente qual que é e qual que é essa história. Sim, Guilherme. Nós temos um quadro de São Geraldo Magela, que era irmão redentorista, né? E porque traz consigo também a imagem que nós temos aqui na capela do memorial, uma caveira, né, aos pés, ou junto dele, como está naquele quadro, aquela pintura lá. O pessoal pergunta por que São Geraldo tem aquela caveira, né? É porque os redentoristas, desde o começo, né, nas origens, os padres e os irmãos, todo dia à noite faziam o famoso exame de consciência, meditação antes de dormir. E agradecia a Deus pelo dom da vida, né? E, ao mesmo tempo, se preparava que a morte é certa. Tanto é que temos um provérbio, né, bastante católico, que diz o seguinte, né? Faça o bem a todo momento, porque o mal não perde tempo e a morte é certa. Então, é nesse sentido, né, porque que os primeiros redentoristas, né, traziam consigo uma caveira, né, humana, ora de mármore, ora de madeira, mas exatamente para lembrar, né, a vida tem, né, um prazo de validade, a vida deste mundo, né? Então a gente vai morrer, um dia vai morrer.
Então é bom fazer o bem a todo momento, de fato, porque o mal não perde tempo, né? E a morte é certa. Embora que a gente goste da vida, porque a vida é dom de Deus. Tem que amar a vida, porque somos imagem e semelhança de Deus. Então essa valorização faz parte, né, da nossa essência, porque nós não somos somente terrenos, somos também eternos. Exatamente. Esse provérbio acho que deixa muitas lições para quem está em casa nos acompanhando agora, principalmente nesse momento tão complicado, tão difícil que a gente vive, que muita gente está angustiada, com medo. Agora, irmão, quando a gente chega aqui também, além de ver essas obras no corredor, antes de ir para as capelas, as pessoas acabam se deparando, eu vou pedir para rodar essas imagens para quem está assistindo em casa, se deparando com um espaço muito bonito, com muitas plantas, com muitas flores, e principalmente as orquídeas também têm uma história especial, né, que eram também uma das paixões de Padre Vitor, é isso? Sim, nós conservamos aqui no memorial diversas orquídeas, uma meia dúzia mais ou menos lá do orquidário, ainda é herança, né, das orquídeas que era do Padre Vitor, foram somente trocadas de vasos. Mas as demais orquídeas são doações que os devotos trazem, né, de lembrança para o Padre Vitor, ora em agradecimento ou fazendo um pedido, porque era o hobby, o gosto do Padre Vitor. Desde 1940 até 47, quando ele esteve internado em Campos do Jordão, cuidando da sua saúde, né, recuperando a tuberculose, ele também era o seu hobby cuidar das orquídeas. E, de fato, para o Padre Vitor, a orquídea era um sorriso de Deus, né? Era aquela, como é que eu vou dizer, a síntese da natureza, né, pela beleza, pela delicadeza, pela simplicidade. Irmão, quem está em casa também, junto com essas imagens da orquídea, viu aí algumas imagens de algumas parreiras que temos aqui, inclusive logo atrás o senhor tem uma. E eu fiquei sabendo também que tem muita gente que quando vem aqui vê as parreiras, acaba ligando isso também a Padre Vitor, né? Olha e pensa, essa parreira foi Padre Vitor que colocou, é verdade que ele que plantou? Então agora uma oportunidade também para o senhor contar essa história, que é muito bacana para quem está em casa, quando vier conhecer o Memorial Redentorista, já saber qual é a origem e qual era a finalidade dessas parreiras que foram plantadas aqui no convento. Na verdade, essas parreiras foram plantadas em 1913. A casa inaugurada em 12, em 13, mas pelo irmão Afonso. O irmão Afonso era perito em cultivo de parreiras, né, e fabricação de vinhos. No Brasil, na época, nós tínhamos uma dificuldade muito grande de vinho canônico, vinho de missa. E o irmão Afonso sabia trabalhar, também fabricar vinho de missa. Essas parreiras que aqui estão ainda é herança, né, do irmão Afonso, que morreu em 1923, 10 anos depois que ele plantou essas parreiras. Não foi o Padre Vitor, porque o Padre Vitor, nessa época, era seminarista, nem podia entrar nesse ambiente, né? Morava no Seminário Santo Afonso, tinha apenas 14 anos de idade. Então, foi o irmão Afonso, um grande, né, vinhateiro, que sabia cuidar de parreiras e fabricar vinhos, por isso que ele veio para o Brasil também, para, né, com a sua habilidade de fazer vinho de missa, suprir as necessidades para as missas no santuário, inclusive. Irmão, a gente agradece a sua participação na Central da Esperança. Acho que foi muito esclarecedor e muito bacana a gente ter aqui a sua fala para a gente levar um pouquinho desse outro espaço que tem muitos romeiros que já devem ter vindo, devem conhecer o quão bonito é, o quão rico em história é, mas também deve ter muita gente em casa que podia não conhecer e agora pôde ter um aperitivo, né, Luara e Camila, para que quando tudo isso passar, além de fazer a visita lá no Santuário Nacional, além de fazer a visita à Mãezinha também aqui na Basílica Velha, aproveitar e dar um pulinho aqui no Memorial Redentorista para conhecer um pouco mais sobre essa bonita história da congregação e também para ter contato com tantas curiosidades tão fortemente ligadas às raízes de Aparecida e também às histórias do Padre Vitor Coelho.